Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. A graça e a paz de Jesus. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas estamos aqui para mais um vídeo na série Verdades Práticas do Evangelho, né? É uma série de vídeos que eu estou pretendendo fazer, né? Que Deus colocou no meu coração para fazer, para a gente estar comentando, né? Sobre algumas práticas, algumas coisas que devem ser praticadas na vida, no dia a dia do cristão. Não só aquela coisa assim de teoria, né? Ó, aqueles jargões evangélicos, né? Deus sabe de todas as coisas e por aí vai. Coisas que o fato de Deus saber todas as coisas é uma verdade. Mas que essa verdade, se eu não tomar consciência dela, não muda nada na minha vida, né? Isso, as pessoas até usam isso para poder justificar algumas coisas, algumas atitudes delas. Mas vamos lá. Hoje, o nosso assunto, nós vamos estar falando sobre louvor e adoração. É um, é um assunto muito caro para mim, muito importante para mim. E por que ele é importante? Porque desde a minha conversão, o louvor ele fez uma grande diferença na minha vida. Eu lembro que um episódio eu estava no meu trabalho, né? Estava lá no quartel e houve um culto lá. E eu lembro de ter ouvido os irmãos cantando louvor, consagração da Aline Barros. E eu, novo convertido, né? Estava ainda ouvindo, né? Estava no primeiro amor e ouvi a música Consagração da Aline Barros e eu, sem saber porquê, eu comecei a chorar compulsivamente, aquela coisa, aquela emoção por conta de um louvor. Um outro episódio, né? Isso eu já era presbítero, no culto de Santa Ceia. O Ministério do Louvor estava cantando Aclame ao Senhor, né? Música do Diante do Trono. E durante o louvor, na ministração do louvor, eu comecei a chorar compulsivamente. Senti uma coisa quente nas costas e comecei a chorar compulsivamente. Duas fileiras à frente estava uma irmã, né? E do nada essa irmã, ela olha para trás e ela faz assim, olha para cima. E ela sai do lugar dela e vem até mim, né? Essa irmã, ela tem o dom de interpretação de línguas, né? O dom de profecia. E ela chegou para mim e falou assim, irmão, eu vi um anjo bem alto atrás de você e ele estava derramando sobre você um líquido como se fosse um óleo, né? E tempos depois eu fui consagrado pastor, passei a dirigir algumas congregações e nessas congregações eu sempre cheguei lá com um violão, né? E a música, ela não é a essência do meu ministério. A base do meu ministério é as escrituras, né? Eu fui chamado para ser pregador da palavra. O louvor, ele é um acessório no meu ministério, né? Pelo tempo que eu toco, pelo tempo que eu conheço de música, era para eu ser um exímio músico, né? Mas não sou, né? Eu sou um pregador da palavra, um estudioso da Bíblia. Então o louvor sempre foi secundário no meu ministério. E por conta disso, por ser pastor, eu sempre comecei o trabalho com louvor, com violão e tal. Depois ia agregando os irmãos que sabiam música, né? E eu sempre tive lá, assim como Jesus tinha Pedro, Tiago e João, eu tinha o meu Pedro, Tiago e João, né? Meu filho mais velho toca teclado, meu filho caçula toca guitarra e teve um irmão baterista que sempre me acompanhou nas minhas, nas minhas caminhadas, né? Aí veio outro que agregou também, tocando baixo e por aí vai. Então, o louvor sempre fez parte do meu ministério, não como carro-chefe, né? E muito tempo atrás, na década de 90, né, antes do Fernandinho, né, nosso cantor Fernandinho, nosso adorador Fernandinho, fazer sucesso no Brasil todo, ele deu uma entrevista uma vez e na entrevista dele ele falou uma frase que essa frase me marcou muito. Ele dizia assim, que ele não trabalha com música, ele trabalha com a vida do músico. Se você perguntar para mim o que ele falou nessa entrevista, eu não lembro. Eu só lembro desse episódio, dessa frase. E a partir de então, tempo depois, criando ministérios de louvor, eu passei a adotar isso.
A gente trabalhou também, formamos alguns grupos de louvor dentro do Exército, né? Na organização onde eu trabalhava. E eu vi ali que a maioria deles, dos músicos que faziam parte, eram excelentes músicos, mas péssimos cristãos. E isso não era incompatível, na minha visão, incompatível. Uma pessoa que, como disse Tiago, da mesma boca que louva a Deus, sai palavrão. Então, não pode a mesma fonte ser água doce e água amarga. Então, isso passou a me incomodar. Então, eu hoje, como pastor, formei bastante, algumas dezenas de grupos de louvor. Trabalhei bastante com a vida de músicos, pessoas hoje que começaram comigo e hoje são pastores também, são ministros de louvor. Eu glorifico a Deus por isso, porque eu consegui passar para eles a essência daquilo que eu quero compartilhar com você hoje: louvor e adoração. Para isso, eu quero ler para você os 3 últimos salmos, né? Que é o Salmo 148, 149 e 150. Eu estou com a tradução da Nova Almeida atualizada. Não é propaganda não, tá? É só para a gente poder saber qual a versão que eu estou usando. Então vamos fazer a leitura. Salmo 148. Aleluia. Louve o Senhor do alto dos céus. Louve o Senhor nas alturas. Louve o Senhor todos os seus anjos. Louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sobre a lua. Louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem no monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra. Os montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cetros, feras e todo gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, o povo que lhe é chegado. Aleluia. Salmo 149. Aleluia. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegrem-se Israel no seu Criador. Exultem no Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória e no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os reis concorrentes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que esta honra para todos os seus santos. Aleluia. Salmo 150. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no ao som das harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, esses 3 salmos, ele fala basicamente de louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor pela sua grandeza, louvar ao Senhor pelos seus feitos, louvar ao Senhor pelo que Ele é, louvar ao Senhor por tudo que existe, louve ao Senhor. Então, a gente precisa entender o seguinte, que muito do que a gente canta na igreja não é louvor, são músicas. Fiz algumas anotações aqui que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa que a gente precisa, que as pessoas precisam entender, qual é o conceito de louvor? É uma coisa que eu tenho ensinado com frequência na minha igreja, né? Houve uma época que eu estava no meu trabalho e estava conversando com um irmão que ele é músico.
Eu estava conversando com ele, passando para ele o meu conceito de louvor, que é o que eu quero compartilhar com você hoje. E ele falou para mim assim: poxa vida, irmão, você dá palestra? Eu falei assim: não, não dou palestra. Não. Poxa, eu queria que você fosse levar esse conceito para os músicos da minha igreja, para a banda da minha igreja. Eu falei: tá bom, vamos marcar um dia. E fui lá. Quando cheguei lá, eu pensei que fosse falar para uma banda, um grupo de louvor de, sei lá, umas 10, 12 pessoas, mas não. Tava lá a orquestra, as irmãs do coral, os jovens, os varões, e o pastor da igreja e mais a banda. Eu fiquei desesperado. Por quê? Porque como você fala de música para músicos, isso é um problema. E para mim foi um problema. Só que eu não estava lá para poder falar de música. Eu estava lá para poder levar esse conceito de louvor e adoração. Porque como eles eram músicos, eles tocavam muito, cantavam muito, mas não tinha essa essência. Então, qual é o conceito de louvor? Primeira coisa, na língua portuguesa, o conceito de louvor, na língua portuguesa, a palavra louvor significa ato de louvar, aplauso, elogio, admirar, falar bem, engrandecer. Diariamente estamos louvando muitas coisas ao nosso redor. Quando louvamos a Deus, estamos admirando os seus atributos do seu caráter. Fidelidade, bondade, amor, longanimidade, retidão, justiça, misericórdia e etc. Só que, com base nisso, louvor, muito do que a gente canta não é louvor. Não elogia a Deus pelos seus atributos. Não elogia a Deus pelos seus atributos de onisciência, de onipotência. Não elogia a Deus pela sua fidelidade. Não elogia a Deus pelo ato da redenção que ele fez na cruz. Não elogia a Deus por um monte de coisa. Um monte de coisa. Então, as músicas hoje, elas são muito, muito triunfalismo, muita exaltação pessoal, é a ausência da pessoa de Deus e é muito eu. Eu vou fazer, eu vou ter, eu vou conquistar, eu era, eu e não sei o quê. E não tem Deus nisso. Então a gente esquece que o culto é para Deus. É um culto para Deus ser cultuado. É um culto para que Deus seja exaltado. Então nada mais justo do que cantar louvores que exalte a Deus. Então, quando estamos no culto, nós estamos sendo assistidos por Deus. Deus está olhando para a gente. Qual é a intenção do nosso coração? Qual é a intenção de nós estarmos ali naquele culto? Para cultuar, para se apresentar, para ser visto ou para receber uma revelação, um prognóstico futurístico? Então, muita coisa que acontece no culto não é para Deus. Então, com base nesse conceito, não é o meu conceito, é o conceito do dicionário. Você pesquisar lá louvor, é isso que vai aparecer. Então, louvor é quando eu elogio, quando eu exalto, quando eu aplaudo a atitude de alguém. Então, muito do que a gente canta hoje não louvam, não exaltam e não parabenizam a Deus, não engrandecem a Deus. Exaltam muito a pessoa do homem. Eu não vou aqui entrar em letras de canções porque não é não é só essa a proposta. Então, tem uma música, uma situação também, né, isso é que eu tenho que falar, que as músicas hoje também perderam a reverência da pessoa de Deus. Então, tem música que chama Deus de você, chama Deus, você é o cara, e por aí vai. Umas coisas assim que diz um certo pastor que a gente não trata nem assim, a gente não chama de você o nosso pai, a gente não chama de você o nosso patrão, a gente não chama de você a pessoa mais velha, mas Deus a gente chama de você. E olha só, e a gente está dizendo que a gente está louvando a Deus. As coisas santas estão ficando profanas. Aí a pessoa fala assim, não, mas porque Deus é seu amigo e você tem intimidade com Deus e com Deus você chama ele de você. Mas você não tem intimidade com seu pai, você não tem intimidade com a sua mãe e você chama ele de você? Não. Então realmente falta respeito mesmo.
falta reverência na pessoa de Deus. Então, a gente precisa rever nossos conceitos de louvor e de adoração. Então, a gente tem muita cantoria, muita cantoria, muita cantoria, mas pouca essência, pouco louvor, pouca adoração. E são pouquíssimos adoradores. Isso que se cumpre a palavra de Jesus lá em João capítulo 4, quando ele conversa com a samaritana. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Até aquele momento de João 4, quando Jesus conversa com a samaritana, o conceito de louvor e de adoração era aquele conceito de que o adorador é aquela pessoa que tinha que ir até o templo e oferecer um sacrifício animal. Então, esse era o conceito de adoração até aquele momento que Jesus conversa com a samaritana. A partir daquele momento que Jesus disse que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Deus mudou o patamar. Agora não precisa mais de sacrifício. Precisa simplesmente agora de um coração que seja verdadeiro, que seja sincero e que adore a Deus em espírito. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí, quando a gente chega no culto para poder adorar a Deus, a maioria das pessoas esquecem desse princípio de que Deus é espírito. Então, o que acontece? As pessoas ficam lá na igreja, celular ligado, filmando toda a parte do culto, depois postando nas redes sociais e dizendo, glória a Deus, que culto abençoado. Mas você estava ali, você estava de corpo presente, você estava num show, estava numa situação que, para poder adorar a Deus, eu sempre dou exemplo, você não precisa de um objeto para você adorar a Deus, você não precisa de um objeto, porque Deus é espírito, você fecha os olhos e adora a Deus. Adoração verdadeira é quando você mostra para Deus o que está dentro do seu coração. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é apta para discernir as intenções do nosso coração. O Salmo 139 diz que Deus sonda e conhece o nosso coração. Então, voltando a falar sobre o louvor, alguns músicos hoje se intitulam levitas. Não são. Os levitas são da tribo de Levi. Não existe mais levitas. E os levitas, eles vieram da tribo de Levi com o propósito de cuidar das coisas de Deus. Aí, Davi, ele estabelece, quando ele estava para poder levar a arca, tirar a arca lá de Gilgal, acho que é Gilgal, e levar para Jerusalém, né? Ele faz uma festa e tudo mais, né? Primeiro faz uma besteira onde o Uzá acaba sendo morto, depois ele entende que a arca tinha que ser levada pelos levitas, carregada nos ombros, né? E não em carro de boi. Aí quando ele faz isso, ele estabelece os turnos para que os músicos e cantores que eram levitas trabalhassem no templo. E o problema hoje é que muitos desses cantores que se intitulam levitas não sabem a atribuição de um levita daquela época e simplesmente porque levita tem alguma coisa a ver com louvor. Eu acho que é isso, né? Porque não consegue levitar do chão e também não são da tribo de Levi, então não são levitas, são músicos e cantores. É o que a Bíblia fala. Quer ver? 1 Crônicas, no capítulo 15, deixa eu achar aqui. Crônicas, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 16. Davi ordenou aos chefes dos levitas que constituíssem os seus irmãos os cantores, para que, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos, se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Assim, os levitas designaram Remã, filho de Joel, e dos filhos dele, Asaf, filhos de Berequias, dos filhos de Merari, irmãos deles, Etan, filho de Cusaias, e com eles os seus irmãos de segunda ordem, Zacarias, Besnes, Azias, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maceias, Matitias, Elifelel, Emiquineias e os porteiros, Obed-Edom e Jeiel. Versículo 19. Assim os cantores Emã,
Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Azael, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaia com liras em voz de soprano. Matitias, Elifelel, Miqunéias, Obed-edom, Geliel e Azarias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Kenaias, chefe dos levitas, músicos tinham encargo de dirigir o canto porque eram perito nisso. E os demais eram porteiros. Então, hoje os músicos eles não sabem o que era um levita da época, porque os levitas também eram sacerdotes. E como sacerdotes, os levitas tinham que conhecer a lei, porque eles tinham que fazer os sacrifícios. Hoje, os nossos músicos só sabem de acordes e notas. E não é errado, porque precisam disso. Aqui fala que as pessoas que conduziam o culto, eles eram especialistas nisso. Só que eu falo sempre, só consegue levar uma congregação à adoração quem é adorador na sua essência. Então eu já participei de cultos onde foram 3 horas de culto, e nessas 3 horas de culto, muita cantoria, muita cantoria, muita cantoria, pouco louvor, e me deram para poder pregar, faltando 10 minutos para terminar o culto. Então era muita cantoria, e a palavra de Deus que a Bíblia fala que a fé vem por ouvir a pregação da palavra, ficou em segundo plano. Outros, a cantora Ana Paula Valadão, esses dias eu vi um trecho de um vídeo dela, dizendo que o gospel fez deles artistas. E por conta disso, eles acabaram sendo adorados como artistas. Muitos cantores são adorados como artistas. O problema é que eles aceitaram essa adoração. E aqui eu não vou citar o nome de alguns, mas teve um aí que disse que estava voltando pro mundo secular, porque no mundo gospel não tinha ninguém que se igualava a ele, querendo uma glória que não é dele. Uma outra cantora aí saiu do mundo gospel, foi pro mundo secular. Outro aí que saiu do mundo gospel pro secular e assumiu sua condição homossexual, e por aí vai. Então, quando as pessoas elas acabam querendo receber uma glória que não é dela, ela está entrando em briga com aquele que diz que não divide a glória com ninguém. E o músico e o cantor sofrem essa tentação continuamente. Por isso que tem que vigiar. Por isso que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Então, o meu alerta aqui é para que você que é músico, você que é cantor, você que está responsável por conduzir a adoração na congregação, que você atente para isso. O culto não é para o homem, o culto é para Deus. Então, se o culto é para Deus, as músicas, a adoração tem que ser para Ele. E se é para Ele, eu já vi aqui nos textos que o Davi escreve, de 1 Crônicas, capítulo 16, 23, ele chama os levitas de profetas do louvor. Ele fala para que eles devem profetizar com seus instrumentos. Você já pensou nisso, nessa possibilidade de você profetizar com seu instrumento? Eu já vi acontecer. Já vi no momento de louvor, em que eu estava conduzindo o louvor, desafiei cada músico, o baterista, o guitarrista, o baixista, o tecladista, dizendo para eles assim: vocês acreditam que Deus pode usar vocês como profetas do louvor durante a adoração? Cada um deles disse: acredito. E durante o louvor, houve um momento em que eu disse para eles: falei para a igreja, vocês serão ministrados agora pelos músicos. E eles não esperavam, mas foi uma correção dirigida por Deus que Deus conduziu. E naquele culto, para a glória de Deus, houve muitas curas. Inclusive uma irmã que tinha um cisto. Esse ossinho que a gente tem aqui, ela tinha do outro lado. E durante o louvor, o cisto sumiu para a glória de Deus. Durante essa ministração, a gente precisa resgatar essa essência. A essência de ser profeta do louvor. Porque o que está acontecendo hoje é muita música, muita cantoria, muitas técnicas neurolinguísticas, aquela coisa assim das luzes apagadas, aquela aí abaixa o volume,
fica só aquele instrumento na frequência cardíaca do coração, e aí vem aquelas palavras suaves ministrando, e você acha que é o Espírito Santo agindo em você, e não é. Tá vendo? Deus está procurando verdadeiros adoradores. Que você não seja um desses que está tentando manipular o povo. Deus está vendo o teu coração. E é por conta disso que hoje acontece o que Deus falou ao povo de Israel em Amós. Pesado. Olha o que ele diz lá em Amós capítulo 5. Deixa eu achar aqui. Amós capítulo 5, versículo 21 e o 23. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Versículo 23. Afaste de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Assim como um pastor que pregar no altar é a ponta do iceberg da vida dele, porque um pastor, para ele poder pregar no altar, ele já orou, ele preparou o sermão, ele se consagrou, ele já visitou, ele já fez um monte de coisa, já cuidou da igreja, e subir no altar para poder pregar é somente a pontinha do iceberg da vida de um pastor. O músico, o cantor, aquele que está ali para conduzir o povo à adoração, ele tem que ter uma vida de adorador na sua intimidade. Ele tem que ser aquela pessoa que na sua intimidade ele não só toca, é uma pessoa que ora, uma pessoa que medita nas escrituras. Ele não é um cara, não pode ser um papagaio que ou escuta as coisas dos outros e chega na igreja e quer falar a mesma coisa. Não é assim que Deus trabalha. Pessoas que chegam para poder falar coisas antes de cantar o louvor, que você sabe que não é a realidade da vida dela. Então quebra. É uma secura. Olha, hoje Deus vai fazer na sua vida. Vai fazer o quê? Hoje Deus está cuidando, Deus está entrando na sua casa. Deus não está entrando, Deus está. Porque Deus é onipresente. Então você entende que as pessoas muitas vezes falam coisas simplesmente por falar, para poder preencher um espaço. Não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Que a sua vida seja um louvor, como diz a canção de um grupo, de um certo grupo. Que a minha vida seja um louvor. Cada dia um acorde especial. Faça da sua vida não somente um ritual. Não faça do culto somente o seu culto. Viva o culto a Deus diariamente. Isso vai fazer diferença quando você pegar a sua guitarra, pegar o seu teclado, pegar a sua baqueta para poder fazer virada na bateria, quando você pegar o seu instrumento, quando você se preparar para poder cantar, oitavar, tudo mais, não vai ser só técnica. Vai ser a essência de Deus vai ser a essência de Deus através da sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que você reveja esse seu conceito de louvor e adoração. Não é só música que Deus está preocupado. O bispo da minha igreja diz que muitas vezes o que a gente faz é só barulho para Deus. Deus tem uma orquestra no céu. As estrelas cantam a Deus. As baleias cantam a Deus. Tudo que tem fôlego louva a Deus. Que você seja esse adorador que Deus está procurando. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.